turma tá falando pra caramba. E eu quero dar minha opinião, Edu, sobre o Bernard. E eu quero dar minha opinião com estatística. Bernard entrou hoje no segundo tempo, aos 66 minutos. Com 21 minutos da etapa complementar, ele participa do jogo. O Bernard teve um acerto de passe de 71%. Baixo, né? Ele teve 18 participações, ações com a bola, e ele perdeu a posse de bola 5 vezes no jogo de hoje. É uma perda de posse elevadíssima, né? Para a qualidade do Bernard. E uma fala sua durante seu primeiro comentário me chamou a atenção. Você falou, todo mundo que entrou jogou bem. Essa turma que chegou no segundo tempo, todo mundo entrou e jogou bem. Você falou, exceto o Bernard. Então, assim, eu tenho que dar razão ao torcedor, porque no ano passado o Bernard foi contratado e voltou como um ídolo, porque ele fez o início da sua trajetória muito positivo no Galo. E foi mesmo, tanto que saiu carregado de Belo Horizonte. O Bernard jogou bola naquele momento. O Bernard jogou a Copa do Mundo, né? Pra quem não se lembra. Não sei se deveria ter sido titular no dia da semifinal de Copa do Mundo. Não deveria. Não deveria, tudo bem. Né? Eu tentei aliviar pro Bernard, enfim, tudo bem. Não por ele, mas Bernard, não deveria. Pela parte tática do jogo, não era jogo. Não era pra ter jogado a semifinal de Copa do Mundo, mas tá lá na estatística. O cara foi titular em uma semifinal de Copa do Mundo. Esse Bernard deixou o Atlético. O Bernard que retorna, no ano passado foi mal. Jogou mal, e a gente sempre com a ressalva que é justa. O cara tá voltando agora, o cara não fez pré-temporada no clube, ele estava em atividade num outro país. Teve uma lesão, faz parte da readaptação. Mas, num dia que todo mundo tá jogando bem, contra o Manaus, o Bernard entra e joga mal de novo. Então, assim, eu tenho que dar razão ao torcedor, e o Bernard precisa acordar pra vida, porque o Bernard já tá no fim da fila. E, assim, talvez daqui a pouco nem exista fila, Edu Panzi. Não, a fila tá grande, né? A fila tá grande pelo lado esquerdo. Você vê que o Caio Paulista joga por ali, o Júnior Santos dali a pouco tá de volta e também joga por ali. O Coelho é o melhor atuando por aquele setor. Então não tá fácil a vida do Bernard hoje no elenco. E ele, ano passado, jogou mais por dentro como um meia, vinha jogando assim na Grécia, da direita para o centro, chegou ano passado falando que estava adaptado à função e iniciou essa temporada reclamando que ano passado estava numa função diferente, sendo que ele disse ano passado que estava adaptado à função. Esse ano tem jogado mais na dele, na esquerda, mas não tem jogado bem. O Bernard ainda não aconteceu. Eu não vou encerrar a carreira de jogador, não é essa a minha função. A minha função é analisar o momento, como eu rasguei elogios a muitos jogadores do Atlético até aqui, o Bernard ainda está devendo. E ele tem potencial para mostrar mais. Hoje errou muito. Errou passe longo, errou passe decisivo, errou passe no meio de campo, passes de meio metro. Mas assim, uma coisa tem que destacar. O Bernard, ele não se omite, né? Ele vê, ele sente que está errando, ele soca o chão e tenta de novo. Ele erra e tenta outra vez. Então, omitir, ele não se omite. Mas o Bernard precisa voltar a render, cara. Porque chega uma hora que o torcedor tá perdendo a paciência e daqui a pouco o treinador perde. E ele vai perder muito espaço, porque tem um monte de gente entregando, tem um monte de gente jogando bem. O Alisson, por exemplo, passou um tempo na seleção, com poucos minutos. Hoje já deu assistência, já fez gol. Enfim, tem que mostrar mais o Bernard. Potencial tem? Claro que tem. Ia falar menos, jogar mais. Eu tenho certeza que o Cuca ainda vai dar mais oportunidades ao Bernard. E, sendo muito sincero, eu acredito que o Bernard pode entregar mais. Mas é que desde que chegou no ano passado até hoje, dia 5 de março, pulando quase para 6 de março de 25, o Bernard ainda está devendo. Está muito aquém do Bernard que todo mundo imaginou que fosse retornar. Hoje, contra o Manaus, em que quase todos jogaram bem, o Bernard destoou. Não vou dizer que ele foi péssimo, mas ele errou bem mais que a maioria, poderia ter entregado mais. Repito, não vou encerrar a carreira do Bernard, pelo contrário, vou continuar dando moral para ele, porque eu acredito no potencial do Bernard, mas a cada jogo ele vai perdendo mais espaço, vai perdendo mais a confiança do torcedor, e só depende dele. Só ele, Bernard, pode mudar esse cenário.